A redução da jornada de trabalho começa a virar realidade. A aprovação da PEC hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara abriu oficialmente sua tramitação no Congresso Nacional e nem mesmo quem é contrário à ideia admite votar contra ela, dado seu caráter popular em um ano eleitoral. A disputa agora será pelo conteúdo da proposta. Os setores econômicos atingidos vão lutar por uma regra de transição, pela aplicação da medida de acordo com as características de cada setor e pela desoneração da folha de pagamento para compensar os custos aos empregadores estimados em dezenas de bilhões de reais. O governo não quer esse debate. O objetivo do Palácio do Planalto é aprovar a proposta o mais rápido possível para transformá-la numa bala de prata, a evitar que Lula termine sua carreira política com uma derrota, cenário que as pesquisas hoje indicam como possível e provável. WW de hoje a gente vai tratar sobre a mais nova delação premiada a caminho, no caso Master, e também do conflito no Oriente Médio. Está conosco nesse primeiro bloco a jornalista Gabriela Mestre, analista política da Terra Investimentos. Gabriela está nos estúdios da CNN em Brasília. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Caio. Obrigada pelo convite também, viu? Nós que agradecemos sua presença, também o Daniel Hitchner, nosso diretor em Brasília. Bem-vindo, Daniel. E a Thaís Herédia, minha amiga aqui de todos os dias, aqui na Avenida Paulista. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval a duas PECs que acabam com a escala de trabalho 6x1. A discussão agora vai para uma comissão especial na qual deputados vão se debruçar sobre questões como regras de transição e compensações aos empregadores. A reportagem é de Luciana Amaral. A pauta foi aprovada sem dificuldades na CCJ da Câmara. Deputados do PL chegaram a apresentar requerimentos para adiar a discussão, mas acabaram desistindo. A avaliação é de que o tema é popular demais para alguém se posicionar contra, ainda mais em ano eleitoral. Depois da aprovação na CCJ, o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu avançar rapidamente com a discussão. Mota deve criar a comissão especial para o assunto nos próximos dias, para que a PEC seja votada no plenário da Casa ainda no mês de maio. Depois, o texto segue para o Senado. O parecer desta quarta-feira dá aval a duas PECs que prevêem uma redução da jornada de trabalho para até 36 horas semanais. Mas é consenso que o texto final não vai ficar assim. A tendência é de que a jornada fique em até 40 horas, com 2 dias de descanso na semana e sem redução de salário. Também estão sob a mesa negociações sobre um período de transição para que empresas se adaptem ao novo modelo, que poderia ser desde 1 a até 10 anos, além de incentivos fiscais para o setor produtivo. Países que já adotaram a redução da jornada de trabalho, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, todos eles acompanharam essa redução com incentivos fiscais, com projetos, com propostas do governo para aliviar e amparar os setores que serão mais diretamente afetados. A União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços elencou como possíveis efeitos negativos da mudança o aumento de custos operacionais, a redução da contratação formal e o incentivo à automação e à informalidade. O governo se mostra contrário à possibilidade de novas desonerações, mas não descarta um período de transição para as novas regras. O projeto sobre o tema enviado pelo governo federal vai ficando escanteado, sem perspectiva de tramitação. Mas o PT planeja veicular inserções do presidente Lula defendendo o fim da escala 6x1 na TV, ressaltando que o modelo atual sobrecarrega especialmente as mulheres e não permite tempo de qualidade com a família. A intenção é ampliar o público atingido pela mensagem e não deixar que somente o Congresso seja visto como o responsável pelo andamento da medida. Gabriela, você tem se dedicado aí profissionalmente muito a esse assunto. Eu queria te ouvir o seu prognóstico quanto ao prazo, né? Quando que deve ser aprovado, texto final na Câmara, e que texto que deve sair do Congresso Nacional dessa proposta.
Bom, Caio, como a gente ouviu aí da repórter Luciana Amaral, o presidente Hugo Motta tem verbalizado a intenção de votar já em plenário esse texto em maio. Parece um calendário bem desafiador, eu diria que até a gente pode chamar de ideal pelo governo, pelo presidente Hugo Motta, porque a gente ainda tem uma comissão especial para ser superada, a discussão de mérito ainda não começou em tese na CCJ, então o que a gente escuta muito ali nos bastidores é que um calendário de votação em plenário em agosto, setembro, na Câmara, parece mais factível. Por enquanto, a gente está trabalhando com esse calendário ideal que o presidente Hugo Motta está trabalhando, né? Mas é óbvio que essa discussão pode ampliar um pouco esse prazo. Então, quando a gente para pensar nas mudanças que podem acontecer, em cima dessa segunda parte da pergunta, algumas coisas já foram endereçadas, né? A gente tem a redução de 44 para 40 horas semanais um pouco mais clara e não para 36 horas, por exemplo. A gente tem a questão da gradação dessa transição também já endereçada, é um assunto que está mais pacificado, inclusive com o governo. Mas um ponto que vai ter muita pressão por mudança e que o governo está resistente a discutir é a questão da compensação. Então, esse vai ser um ponto de atenção de possível mudança que ainda não está clara, que pode acontecer e que pode, inclusive, ter impactos no calendário de apreciação. Daniel, dos pontos que a Gabriela coloca no mérito, o que dá para apostar? O que você sente que o governo topa negociar? Me refiro à regra de transição, me refiro a 44 para 40 e principalmente a compensação via desoneração da folha. Caio, do que eu tenho observado na visão do Palácio do Planalto, o que não está na mesa para negociar mesmo? O tamanho da redução de 44 para 40 horas semanais como limite da jornada e o fim da escala 6x1, quer dizer, botar ali 5x2. Também não está na cabeça do Palácio do Planalto negociar qualquer tipo de compensação para o setor produtivo. Isso a gente pode até tratar um pouquinho depois. É por isso a aposta, inclusive, do Hugo Motta numa PEC. Logo, logo eu explico por quê. Agora, o que o governo não vai colocar de forma imediata, mas sim estaria disposto a negociar, é a regra de transição. Por enquanto, pode-se falar, quem é contra o projeto vai falar em 10 anos, em 5 anos. Esse não é o prazo com o qual o governo concorda, porque sempre vai dizer que isso é ganhar e não levar. Mas especialmente para as empresas menores, a gente tem que lembrar que 60% das empresas do país têm até 5 empregados, o governo estaria disposto a dar um tempo um pouquinho maior. Não 5 anos, mas certamente mais do que um início quase imediato, mais do que 90 dias ou 6 meses para essa adaptação. De qualquer forma, o governo não vai fazer essa negociação agora, não. Vai partir para o embate, vai se colocar muito no debate público. A intenção é colocar o presidente da República para falar quase que diariamente em discursos, em entrevistas, em postagens, porque discursando ele puxa o debate. Pode até vir depois quem rebata. O professor José Pastore vai dar entrevista dizendo que a solução negociada é sempre a melhor, as confederações patronais vão rebater, mas na visão do Palácio do Planalto, numa pré-campanha, a gente está às vésperas de começar a campanha para valer, até quando se rebate é positivo para o governo porque estabelece uma diferença clara entre quem defende o trabalhador, na visão do Planalto, e quem ataca ou é inimigo do povo, né, que é a oposição nessa visão governista. Bom, está bem claro que o governo vai colocar os afetados, muito certamente, como inimigo do povo, num debate político eleitoral. Como que o setor produtivo vai partir para esse debate? Que é um debate difícil também, né, Thaís, de fazer, né? É um debate difícil de trazer, de convencer as pessoas do diagnóstico, né, do tamanho do custo. Então, assim, as confederações, os economistas, está todo mundo fazendo conta para tentar identificar exatamente qual é o custo mais realista. Agora, ninguém tem dúvida mais sobre custo. O Guilherme Boulos, ministro do Palácio, deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, reconheceu que há custos e disse, olha, os custos vão ser compensados pelo aumento da produtividade. A produtividade do trabalhador no Brasil, infelizmente, está estagnada nos últimos anos, né? Aqueles setores onde o Brasil mais emprega são os setores, especialmente nos serviços de baixa qualidade, são os setores que têm a pior produtividade. Então, portanto,
além do aumento de custo, qual é o ganho de produtividade que vai haver. O governo argumenta que o trabalhador descansado vai trabalhar melhor. Isso é óbvio, nós estamos aqui tratando de uma questão de qualidade de vida, que é o debate mundial. Portanto, o Brasil não vai conseguir escapar disso. Mas o setor produtivo se preocupa porque não consegue encontrar o melhor jeito de convencer as pessoas de que esse diagnóstico é real. O professor José Pastore tem falado bastante desse ponto que o Daniel traz, que é por que o Brasil precisa botar isso numa legislação, ainda mais na Constituição? Por que não amadurecemos o debate do negociado sobre o legislado, né? Que é o que acontece nas economias maduras. Então, a minha percepção aqui, que vai bater num desespero em algum dos setores, é, tudo bem, a gente já entendeu que vai precisar mudar. Agora, sem transição, sem alguma compensação, que aí também é um outro debate que a gente pode ter aqui, mas sem os trabalhadores entenderem ou compreenderem o diagnóstico do custo desse impacto, vai ficar difícil a implementação da nova regra. Gabriela, você sente, a partir do que a Thaís coloca, que o Congresso está sensível aos apelos e aos argumentos do setor produtivo, principalmente no que se refere à regra de transição e principalmente ao que se refere também a uma compensação via desoneração da folha? Olha, o Congresso tem tanta sensibilidade aos pleitos desse setor que a gente já começa a ver efeitos dessa pressão do setor produtivo no Congresso. Por exemplo, quando a gente para pensar que o atual relator na CCJ, o deputado Paulo Azi, tem condições de abrir mão da relatoria na comissão especial, essa conversa ainda vai acontecer entre ele e o presidente Hugo Mota, isso já é um sinal de que ele enfrentou um debate muito duro acerca do tema, já na CCJ, que é onde a gente nem discutiu o mérito ainda. Então, essa resistência do setor produtivo, muito presente ali no Congresso, faz com que uma pauta que é de relatoria muito cara, ou deveria ser de relatoria muito cara, não seja tão quista para o próprio relator hoje. Isso já é uma sinalização muito forte para a gente. Agora, é claro que a gente precisa considerar que tem limites nessa pressão, uma vez que a aprovação em plenário é uma tendência muito forte. Quando essa matéria for levada ao plenário, até os deputados de oposição vão enfrentar dificuldades de se posicionar contra a matéria, independentemente de pleito de setor produtivo ou qualquer pleito que seja. Eu acho que essa votação contra uma proposta como essa fica restrita a um parlamentar que tem um nicho muito específico do empresariado, enfim, não parece ser a tendência que a gente encontra hoje. Então, sim, né, essa pressão já está causando efeitos, mas ela tem uma natureza com muitas limitações desde já. Ô Daniel, essa limitação que a Gabriela coloca, ela vale também para compensação e desoneração da folha? Mais ou menos, Caio. O que acontece é o seguinte, a gente tem que lembrar que tem uma diferença entre uma PEC, que é a preferência de Hugo Mota, que está lá tramitando, e um projeto de lei em regime de urgência que foi colocado pelo governo. O governo tem preferência pelo projeto de lei. E aí eu chego nesse ponto da desoneração da folha, que é o seguinte, o setor produtivo e alguns deputados, que obviamente são minoria, como a Gabriela comentou, líderes de frentes parlamentares mais ligadas ao empresariado e ao setor produtivo, têm como estratégia adiar a discussão e não deixá-la ser votada em plenário. Porque todo mundo reconhece que é um tema tão popular que vai ser extremamente difícil dar um voto contrário à redução da jornada de trabalho. Bom, então a gente parte para o outro debate, que é algum tipo de compensação. A compensação é a desoneração da folha de uma forma mais extensa ao que a gente já viu, aqueles 17 setores que houve a prorrogação. Essa é uma aposta para se compensar. Só que isso também vai ter dificuldade porque o governo se opõe. E aí, o que alguns deputados já têm falado ali à boca pequena é que, no caso tanto de uma PEC quanto de um projeto de lei, isso pode virar uma emenda ali em cima da hora na votação, em plenário mesmo, ou um destaque, como se diz, aquela votação à parte, e que aí pode ter maioria para compensar o setor produtivo. Aí eu volto para a fala inicial, que é a diferença. Numa PEC, uma emenda ou um destaque pode ser incorporado ao texto
e a PEC é promulgada pelo Congresso Nacional. O Executivo não tem poder de veto. No projeto de lei tem, e o Poder Executivo tenderia a vetar essa compensação. De qualquer forma, é importante lembrar, a desoneração da folha precisa, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de uma compensação. E não está prevista, ninguém está propondo uma compensação para essa desoneração. Esse debate já chegou no Supremo Tribunal Federal, o relator Cristiano Zanin já deu razão para o governo, então é uma coisa que, se for incluída no texto, numa PEC ou num projeto de lei, pode acabar mesmo no Supremo. É isso que eu ia te perguntar, Gabriela. Você tem ouvido já essa possibilidade de judicialização, ao fim e ao cabo, dessa proposta? Bom, é claro que a gente tem se deparado com muitos casos de judicialização de temas aprovados pelo Legislativo. Inclusive, isso tem sido um tema de ruído entre as instituições, entre o Supremo, entre o Congresso hoje. Tem um acesso muito fácil ali a esse tipo de judicialização, mas hoje a gente vê essa questão mais restrita a questões de compensação, que é justamente o gap da discussão que a gente enfrenta hoje em relação à PEC. Agora, uma judicialização que envolva o projeto como um todo, o cerne ali da PEC, né, a redução da escala, parece uma coisa muito difícil de acontecer, até porque a gente está falando de uma matéria que na CCJ, quando a gente trata da constitucionalidade da matéria, hoje a gente teve uma aprovação por unanimidade. A gente vê um consenso em relação a essa matéria. Então, me parece que o tema de judicialização pode aparecer mais para frente, por enquanto a gente vê essa conversa mais restrita às questões de compensação que, de fato, não amadureceram, não evoluíram. É uma conversa que o governo vai precisar enfrentar o quanto antes. É isso. Para finalizar, é a bala de prata do Lula para a campanha? Ele acredita que sim, né? Porque a bala de prata, que era a isenção do imposto de renda, não aconteceu, né? Mas a pressa que ele tem para botar esse negócio para funcionar ainda esse ano, pode acabar o tiro saindo pela culatra. Porque mesmo que o Congresso consiga fazer alguma manobra para gerar alguma compensação, vamos lembrar aqui que a desoneração da folha de pagamento não gerou emprego, pelo contrário, e não necessariamente, qual é o tipo de compromisso, de contrapartida que o setor produtivo vai ter que dar? Olha, vocês vão ganhar desoneração, então vocês têm que se comprometer a não aumentar o preço do produto para compensar o custo a mais do trabalho. É uma lógica que não tem como botar no papel. Então, se o governo acha que a bala de prata é aprovar, está correndo risco. Se ele consegue aprovar e consegue botar para funcionar antes da eleição, está correndo outro risco. E só para fechar, Caio, hoje o que a gente mais vê é que o cidadão enxerga mudanças da sua vida como uma obrigação do Estado e não como um favor do político.